Paulo Minali da H2E Cursos. Você sabe como transformar um treino com um método tensional em um treino com um método metabólico ou um treino com método metabólico em um treino com método tensional? Respondo isso na aula de hoje. Primeiramente, o que são métodos de treinamento voltados ao treinamento resistivo? Bora lá? Métodos são estratégias ou abordagens utilizadas para causar respostas fisiológicas como a hipertrofia ou o aumento da força muscular. Esses eventos podem ser classificados como estímulo tensional ou estímulo metabólico. Aqui nós temos alguns exemplos de métodos metabólicos, na verdade, métodos com predominância metabólica. Essa palavra é bem importante para a nossa aula de hoje. Quais seriam esses métodos? Quais seriam essas estratégias? Oclusão ou restrição vascular, oclusão ou restrição vascular adaptado, pico de contração, 7-21, pirâmide crescente, bis-7, superset, pré-exaustão, super lento, pausa-descanso e drop set. Então, aqui alguns exemplos clássicos de métodos metabólicos, predominantemente metabólicos. E quais seriam as características de um treino com domínio metabólico? A carga tem que ser mais baixa, compatível com 12 a 30 repetições. A cadência, que é o ritmo do movimento, terá que ter ênfase na fase concêntrica do movimento, que é aquele momento onde a gente está encurtando o músculo, e o intervalo entre séries e exercícios deve ficar entre 45 e 60 segundos, ou seja, entre 45 segundos e 1 minuto. Agora veremos alguns treinos, alguns métodos tensionais, ou seja, com predominância tensional e mista. É isto mesmo. Existem alguns métodos que apresentam características mistas, ou seja, dependendo da abordagem, dependendo da estratégia que você utilizar, você pode dar a esse treino uma característica metabólica ou uma característica tensional. Aqui nós temos alguns exemplos de treinos tensionais clássicos, como potenciação pós-ativação, repetições forçadas, repetições roubadas e fadiga excêntrica. Mas e aí, Paulinho, quais são as características de um treino predominantemente tensional? Ele deve ter uma carga elevada, compatível com 6 a 8 repetições, se o seu objetivo for hipertrofia e ou aumento de força. Mas se o seu foco for exatamente força, aí você tem que fazer no máximo 3 repetições, entre 2 ou 3 repetições máximas. A cadência tem que ser com ênfase na fase excêntrica do movimento, que é quando a gente está contraindo, mas alongando o músculo. E os intervalos entre exercícios e séries devem ficar entre 1 minuto e 30 ou até 3 minutos. Se o treino for de força, for muito intenso, podemos usar até 5 minutos de recuperação. Esses 3 métodos aqui marcados, apesar de terem como característica estrutural ser um método tensional, eles também podem apresentar, eles também podem ser construídos voltados para um treino metabólico. Como é que eu faço isso? Ajustando essas 4 variáveis aqui. Então, olha só, para transformar um treino tensional em um treino metabólico, eu diminuo a carga, aumento o número de repetições, aí eu vou dar ênfase na fase concêntrica
E os intervalos precisam ser mais curtinhos. Esses outros 4 métodos apresentados no slide, eles possuem uma característica mista por natureza. Então, mais uma vez, basta ajustarmos esses 4 elementos do treino resistido. Então, vamos lá. Reforçando, existem treinos que são mistos. Eles podem ser metabólicos ou tensionais. Quando eu transformo um treino tensional em metabólico, então um treino tensional em metabólico, basta diminuir a carga. Essa carga tem que ser compatível, permitindo executar de 12 a 30 repetições. Aí eu vou dar ênfase na fase concêntrica e os intervalos têm que ser curtinhos, entre 45 e 60 segundos. Agora, quando eu quero transformar um treino metabólico em treino tensional, eu elevo a carga e ela tem que ser compatível, permitindo executar de 6 a 8 repetições se eu quero hipertrofia e ou força. Mas se eu tiver foco, o objetivo for força, apenas força, eu vou treinar apenas séries com 2 ou 3 repetições máximas. A cadência terá ênfase na fase excêntrica do movimento e o intervalo ficará entre 1 minuto e meio e 3. Se o treino for de força, aí eu aumento o intervalo para no máximo 5 minutos. Com o conteúdo da aula de hoje, a gente conclui esse micromódulo de treinamento resistido ou musculação. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado. E se você realmente curtiu, bora deixar seu like, ativar o sininho, inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu comentário ou dúvida e compartilhe esse conteúdo, esse vídeo com um amigo. Valeu, 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 um grande abraço e até a próxima!